Ok, pessoal, vamos lá agora para a questão 4, que é uma questão muito parecida com a questão 3. Né? É uma questão que envolve condição. Então agora eu vou um pouquinho mais rápido. Se você ainda não assistiu, né, a resolução do exercício 3, por mais que você tenha tenha conseguido fazer exercício 3, dá uma visualizada lá na resolução que a gente vai ter comentado algumas coisas importantes em relação à condição, né? Que é como você fazer uma leitura da língua portuguesa e transformar isso daí em uma equação, né, em uma lógica para que você consiga prosseguir na sua questão. Aqui o exercício diz algo muito interessante. Às vezes até construir um desenho, conversar com você mesmo, ajuda a colocar como a condição é imposta e como isso vai se transformar na matemática. Então ele começa. 2 barras, uma de cobre e outra de latão, tem o mesmo comprimento a 10 graus Celsius. Bacana, então quer dizer que esses caras, na temperatura de 10 graus Celsius, né, por mais que eles sejam feitos de materiais diferentes, então vamos colocar aqui, né, corzinha diferente, o de cima é cobre e o de baixo é latão, eles têm o mesmo comprimento. Então, inicialmente, se um tem 2 metros, o outro também tem 2 metros. Se um tem 50 centímetros, o outro também tem 50 centímetros. São barras diferentes, mas que inicialmente estão com o mesmo comprimento. E aí, o que ele fala? Já a 110 graus Celsius, os seus comprimentos diferem em 1 milímetro. Esta é a condição do problema. Ele me disse que quando eu elevar a temperatura para 110 graus Celsius, já como eles são de materiais diferentes, eles não terão mais o mesmo comprimento, eles vão estar com comprimentos diferentes. E os comprimentos deles diferem em 1 milímetro. Diferir de alguma coisa te dá a noção de diferença. E diferença, não sei se você lembra na matemática, é uma conta de menos. Então vamos, por exemplo, fazer aqui a segunda condição para você entender por que vai para uma conta de menos. O cobre, que era a nossa barrinha azul, a 10 graus Celsius, sei lá, ela tinha um certo comprimento X, né, 50 centímetros, vamos falar assim. Quando eu aumentei a temperatura para 110 graus Celsius, ela aumentou o tamanho dela. Ela não pode ter ficado parada aqui nesse mesmo comprimento. Ó, aqui, ó, isso aqui é importante. Ela não pode ter ficado parada nesse mesmo comprimento. Ela aumentou isso daqui, ó. Ela aumentou esse pedacinho de charuto aqui, que é o ΔL do cobre, tá bom? ΔL do C. Então, inicialmente, vamos colocar a cor aqui para você entender um pouquinho melhor, tá? Inicialmente ela tinha esse comprimento e após eu esquentar ela aumentou esse cotoquinho em vermelho aí, tá? Esse pedacinho em vermelho foi a dilatação que ela teve. Já o latão fez algo também muito parecido. Ele inicialmente estava no mesmo comprimento, só que quando eu elevei ele para 110 graus Celsius, ele dilatou mais. Ele também dilatou, mas ele dilatou mais. Então, olha lá, inicialmente ele estava nesta linha verde, e aí a gente também vai usar de cor, agora vamos botar um roxo, tá? Ele acabou, esse roxo está meio ruinzinho, me desculpa. Vamos colocar um rosa. Então ele acabou dilatando este cotoquinho rosa aqui. Então isso daqui foi o ΔL do latão. E dá para perceber, claro, que o latão dilatou mais do que o cobre, né? Por quê? Na verdade você não tinha que adivinhar isso. A gente acaba percebendo quando ele fala que no enunciado o alfa do cobre é 16 vezes 10 elevado a menos 6, enquanto o alfa do latão ele é 20 vezes 10 elevado a menos 6. Então aí dá para entender a lógica, né? Como o alfa do latão é maior que o alfa do cobre, eu espero, desculpem, que o latão vai dilatar mais do que o cobre. E foi isso que aconteceu, tá? Então, inicialmente, eles estavam na mesma temperatura, eles estavam no mesmo comprimento. Então, a 10 graus Celsius, os dois tinham o mesmo comprimento inicial. Já quando eu levei para 110, o cobre dilatou tanto, o latão também dilatou tanto, mas o latão está maior que o cobre. E aí que está o legal, quando ele fala que os seus comprimentos diferem em 1 milímetro, no fundo ele está falando que esse intervalo aqui, ó, que é a distância
entre um e outro é de 1 milímetro. Então, a diferença entre os comprimentos finais é de 1 milímetro, como, por exemplo, esse daqui chegou a 2.609, enquanto esse chegou a 2.608. Esse dilatou mais, esse dilatou menos, e a diferença entre eles é de 1 milímetro. E olha só como isso é importante, né? Entender essa condição e transformar isso daqui numa equação matemática. Pela figura, dá para perceber claramente que a dilatação que o latão sofreu é a dilatação que o cobre sofreu mais 1. Viu? Silêncio de suspense. Mas essa é a jogada. Por exemplo, se o cobre dilatou 2 milímetros, o latão tem que ter dilatado 3, para que a diferença entre eles seja 1. Então, 2 mais 1, 3, que é a dilatação do cara. Ou simplesmente pela geometria mesmo dá para você entender. Essa distância daqui até aqui é a mesma coisa que essa distância daqui até aqui, mais 1 milímetro, que dá exatamente o de baixo. Ó. Então, ΔLC mais 1 dá exatamente o ΔLL, que é a dilatação térmica do latão. Essa é a parte mais complicada do exercício, sem sombra de dúvidas, tá bom? Porque você que tem que criar essa condição. Desculpa, criar essa condição? Não, criar a equação. A condição é fornecida na questão e através disso você cria uma fórmula para daí conseguir proceder e conseguir fazer a análise. Agora a gente vai trocar de folha porque simplesmente agora se transforma numa conta matemática. A gente viu que o ΔL do latão, então, vai ser igual ao ΔL do cobre mais 1. Já podemos deixar isso aqui no cantinho. ΔL do cobre mais 1. E basicamente a gente substitui as fórmulas, tá bom? Então o ΔL do meu querido latão, L0 do latão, alfa do latão e o ΔT. Já para o cobre é o L0 do cobre, alfa do cobre vezes ΔT mais 1. Aqui você também deve estar se perguntando, professor, você falou L0 do latão e L0 do cobre. Por que você não colocou L0L e L0C? Porque ele te diz que inicialmente eles têm o mesmo comprimento. Então não tem por que eu chamar L0 do cobre e L0 do latão, porque os dois têm o mesmo tamanho inicial. Então por isso que eu dou a mesma letra. É como se fosse X para um e X para outro. Né? Os dois têm o mesmo tamanho inicial. Inclusive esta é a pergunta da questão. Qual que é o tamanho inicial dessas duas barras? E é isso que a gente vai calcular. Né? Então L0, eu estou indo atrás. O alfa do latão foi fornecido. Vou deixar aqui no cantinho, tá bom? Você também deve ter isso aqui. Que é 20 vezes 10 elevado a menos 6. A variação de temperatura, presta atenção, tá? Porque as barras estavam a 10 e foram aquecidas a 110. Então vamos colocar aqui, né, um asterisco para você entender isso aqui rapidamente. Ó. Então o ΔT é um delta, tá? Não se esqueça. Elas terminaram em 110, mas elas começaram de 10. Então a temperatura mudou 100. Não vai colocar 110, porque 110 é só o TF, tá? Como ela começou de 10, elas mudaram 100. Igual, estou aqui. Agora vamos lá, para o cobre também, L0, o alfa do cobre é 16 vezes 10 elevado a menos 6, e o ΔT também é 100, tá bom? Os dois sofreram um aumento de 100 graus Celsius. Mais um. Ó, não vai querer me somar esses caras aqui, porque você vai fazer tudo errado. Então, atenção. Primeiro, você tem que resolver essas contas entre parênteses aqui, tá? Lidar com essa matemática, para depois você ver o que vai acontecer com aquele 1 que ficou lá, tá? Então, esse 200 vezes 100, desculpa, 20 vezes 100 dá 2.000 vezes 10 a menos 6, L0. Aqui, 16 vezes 100, 1.600 vezes 10 a menos 6, L0, mais 1. Não se esqueça daquele passo clássico da quinta série, do letras para um lado, números para o outro, tudo bem? Então aqui desse lado eu vou ter o 2.000 vezes 10
a menos 6L0, esse cara trocou de lado, menos 1.600 vezes 10 a menos 6L0. E aí desse lado acabou sobrando só o 1. Tá? Ele vai ficar sozinho lá, depois eu vou passar o resultado daqui dividindo por lá. E o resultado está fácil. 2.000x menos 1.600x dá 400x. Então é só copiar o 10 elevado a menos 6L0 ali. Tá? E aí, igual eu projetei para vocês, o L0 vai ficar o 1 dividido por este cara aqui, que é 400 vezes 10 elevado a menos 6. Nós vamos terminar esse resultadinho aqui, tá? Vamos lá, porque é uma continha que dá um certo sufoco. Eu acho que fica mais fácil se a gente mexer um pouquinho na notação científica, né? Se aqui eu colocar duas casas, esse cara vai ter virado, em vez de 400, vai ter virado 4, e a conta fica muito mais fácil de fazer, tá? Porque fica 1 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6 mais 2, 10 elevado a menos 4. E aí dá para dividir de forma fácil, tá? Porque 1/4 é o quê? É onde você dorme, né? Ah, tonto. Até na videoaula tem que fazer essas piadinhas babaca. 1/4 é 0,25. E aí esse cara aqui, 10 elevado a menos 4, sobe como 10 elevado a mais 4. Pronto, agora você, claro, você não é o usuário de Crocs, você vai corrigir isso daqui, deixar de forma mais elegante, né? Claro, você não está usando Crocs agora, com certeza. Ai de você se você estiver assistindo essa videoaula usando Crocs, olha que a praga estará lançada sobre você, tá bom? Você vai sentir dúvida no momento da prova, vai cair a sua internet. Então aqui você vai voltar uma vírgula, subtrair um número, porque você está voltando lá, e aqui vai acabar virando, então, 2,5 vezes 10 elevado a 4 menos 1, 10 a terceira milímetros, tá bom? Porque é a unidade inicial que ele tinha passado lá para vocês. Se você quiser, você pode multiplicar por 1.000, ver que isso aqui dá 2.500 milímetros, que também é 2,5 metros, tá? Mas você não é obrigado a isso. Se você chegou nisso aqui, tantofas a unidade final que você deixa, isso é gosto do cliente. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o exercício mais complicadinho que a gente fez, principalmente pela matemática, tá bom? Mas não se esqueça que eu sempre insisto nisso. O mais complicado nesse tipo de problema não é a matemática, é a condição, né? Você entender mesmo o que está acontecendo no fenômeno e criar uma equação para traduzir aquilo que você viu ou aquilo que aconteceu. Ok? Vamos para a solução do 5 agora.